com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, leiam o texto de apoio desta pré-aula. Esta pré-aula não está baseada no texto da revista. Os irmãos já têm a revista, tem um livro de apoio, tem o vídeo do comentarista da CPAD que já apresenta a sua própria obra. Então a nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. E para que os irmãos não fiquem perdidos, nós seguimos o roteiro do texto de apoio que publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Também, durante a semana, os irmãos podem, se tiver alguma dúvida, postar a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Acesse lá no site, Sala dos Professores. Para ter acesso à Sala dos Professores é preciso ser cadastrado, mas o cadastramento é gratuito. Também durante as semanas disponibilizamos mais 4 ou 5 textos de apoio desta mesma lição. No site do portal Escola Dominical, o irmão encontra textos de apoio, videoaulas e slides de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e também de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também durante a semana nós disponibilizamos breves comentários em áudio dos textos sugeridos para leitura diária na revista durante a semana. O irmão terá a oportunidade de ter um momento devocional e também aurir novas informações sobre a lição. E no sábado, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo a aula do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sede aqui em São Paulo. O irmão, se estiver aqui em São Paulo, é convidado a participar de uma reunião aberta a todos que amam a palavra de Deus. E no chat, o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas tudo isso, irmãos, e ainda durante a semana nós postamos nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no LinkedIn e no Twitter, e os atalhos estão lá na nossa página principal do site, portal Escola Dominical. Nós disponibilizamos dezenas de links, de textos de apoio, slides e de videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e de outros currículos da Escola Dominical. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Dominical. A Escola Dominical só se realiza quando a igreja local se reúne e ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina. Neste segundo trimestre de 2020, nós estamos estudando o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios. E hoje, na continuidade do segundo bloco do trimestre, onde nós estamos estudando a parte doutrinária da Epístola aos Efésios, hoje nós iremos estudar a lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. E aí nós estaremos estudando o segundo capítulo da Epístola aos Efésios, o capítulo 2, dos versículos 11 ao 13. A condição dos gentios sem Deus. Para entendermos a condição dos gentios sem Deus, nós precisamos saber quem são os gentios. Quem são as gentes? Às vezes a gente vê essa expressão na Bíblia, gentes, os gentios, né? O próprio apóstolo Paulo, ele se intitulava o apóstolo dos gentios. Romanos 11,
e 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então, vejam bem que o Paulo está falando para os gentios e se intitula apóstolo dos gentios. Então, quem são estes gentios? Quem são os gentios? Para nós sabermos a condição dos gentios sem Deus, precisamos saber quem são os gentios. E para isto, nós temos que ir à história da humanidade. E lá na história humana, vamos ao dilúvio. Nós sabemos que, porque a terra se encheu de violência, a imaginação dos homens era má continuamente, Deus resolveu destruir os homens e só preservou Noé e a sua família. Quando Noé saiu da arca, Noé recebeu uma ordem da parte de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 9, no versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Também, lá nesse mesmo capítulo 9, versículo 7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então, a ordem que Noé e sua família receberam foi de povoar abundantemente a terra e de se multiplicar. É a mesma ordem que Deus havia dado a Adão. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis, enfim. Esta é o chamado mandato cultural que Deus determinou ao homem. Deus mandou que a terra fosse cheia de habitantes por causa do desígnio divino. Então, era preciso frutificar, multiplicar e encher a terra. Foi esta ordem que Noé e seus filhos receberam e eles a cumpriram. Logo no capítulo 10 do livro do Gênesis, nós temos a chamada Tabela das Nações, ou Tábua das Nações, onde o escritor sagrado fala da genealogia e da multiplicação, a origem de todas as nações. Então nós temos ali os descendentes de Noé, que começaram a morar na região da Mesopotâmia. É a região que hoje corresponde ao Irã, ao Iraque, que fica entre os rios Tigre e Eufrates, não muito distante de onde era o Jardim do Éden, que deve ter sido totalmente destruído com o dilúvio. Mas esses descendentes de Noé viviam todos juntos. Eles viviam todos juntos e foram governados num determinado momento. Eles passaram a ser governados por Nimrod. Nimrod, que era bisneto de Noé. Então nós já estamos aí na 4ª geração, depois de Noé, e Nimrod passou a governar toda aquela sociedade, que era uma sociedade única, era uma única nação. E o povo falava uma única língua. É o que nós lemos lá em Gênesis capítulo 10, versículo 8. E Cuxi gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque e Acade Calné, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu ele à Assíria, e edificou a Nínive, e Reobote-Ir e Calá. Rezém, entre Nínive e Calá,
esta é a grande cidade. Então os irmãos vejam que havia um reino, né? Nimrod era o rei, era o governante de toda aquela sociedade. E o fato dele ser governante, ser rei, não era errado. Deus havia determinado e estabelecido para Noé o governo humano. Veja o que está escrito no capítulo 9, versículo 5 de Gênesis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um, requererei a vida do animal. Quem derramar o sangue do animal, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós, frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Deus estabeleceu o governo humano. É por isso que os estudiosos da Bíblia chamam este período, iniciado depois do dilúvio, até a confusão das línguas na Torre de Babel, de dispensação do governo humano. Deus estabeleceu o governo para castigar a violência, para que a terra não ficasse mais cheia de violência como era antes do tempo do dilúvio. Deus determinou que houvesse um governo formado por homens que fizesse justiça, castigasse os maus e louvasse os bons. E por isso, Nimrod, ser poderoso na terra, governar a terra, não era ruim, era o desígnio divino. Era algo de acordo com a vontade de Deus. Ocorre que Nimrod se rebelou contra Deus. A ordem de Deus era: frutificai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Mas Nimrod decidiu não sair ali da Mesopotâmia. Os irmãos vejam que ele foi à Síria, ele fundou a cidade de Nínive, fundou a cidade de Reobote-ir, de Calá, Rezém, mas não quis sair da Mesopotâmia. E, numa atitude explícita de rebelião contra Deus, ele resolve construir uma torre em Babel, que era a capital do seu reino, e fazer uma torre bem alta, que chegasse até os céus, ou seja, uma torre bem alta, né? Não quer dizer que ia chegar no céu, onde está Deus, não é isso. Ele mandou fazer uma torre bem alta, para que na eventualidade de Deus, diante da desobediência deles, de povoar a terra, mandar um novo dilúvio, eles tivessem um refúgio. E ele disse: façamos um nome, ou seja, deixemos Deus de lado e construamos uma civilização fora da presença de Deus. Nimrod repetia aqui o que Caim havia feito. Nimrod repete o que Caim havia feito. E constrói uma civilização fora da presença de Deus. E enquanto eles estão construindo a torre, veja a expressão bíblica na Bíblia, Gênesis capítulo 11, versículo 4. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então havia uma decisão de afrontar a Deus. Deus mandou povoar abundantemente a terra, e eles não queriam, de forma alguma, ser espalhados sobre a face da terra. E houve então essa rebelião contra Deus. E a construção da torre era a concretização, a objetivação desta rebeldia contra Deus. E é em razão disso que nós vamos ver a Deus agindo sobre aquela comunidade única pós-diluviana. O que Deus fez?
ele confundiu as línguas. Veja que a característica principal daquela comunidade era a comunhão por causa da comunicação. Veja, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Então Deus sabia que se ele confundisse as línguas, ele destruiria toda aquela comunhão, toda aquela união feita entre os homens e que agora era dirigida contra Deus. E veja que nesta rebelião, a situação é bem pior que do dilúvio. Por que bem pior do que do dilúvio? Espiritualmente falando. Porque no dilúvio, uma família havia se mantido fiel a Deus, que era a família de Noé. Mas aqui, ninguém, absolutamente ninguém, defendeu a ordem divina. Todos se rebelaram contra Deus. É por isso que Deus diz lá em Gênesis 11, versículo 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Havia uma profunda comunhão e união entre todos os habitantes daquela comunidade pós-diluviana. Mas eles estavam afrontando a Deus. E Deus, na sua misericórdia, ele então confunde as línguas para desfazer esta comunhão, esta união contra ele. Porque senão o homem teria que ser destruído. Porque não há quem possa persistir, resistir a Deus. Então Deus, como que não queria destruir o homem, como ele queria salvar o homem, Deus então confunde as línguas e aí surgem as diversas nações que nós conhecemos hoje. Todos aqueles descendentes que estão elencados ali em Gênesis capítulo 10, eles não se entendem. Deve ter sido uma grande confusão. A gente lê assim, né, alguns versículos, mas eu acho que foram questão de meses para que as pessoas poderem achar quem falava a sua língua e começar a se espalhar pelo mundo para poder conviver, porque não há comunhão se previamente não houver comunicação. E em razão disso, essas línguas que foram criadas ali por Deus na Torre de Babel, houve o espalhamento por toda a terra. A terra foi povoada como Deus havia determinado. Se não foi por bem, foi por mal. Mas aquela comunidade única se desfez, desapareceu e surgiram as várias nações, as várias gentes, porque gen, em latim, gentes, quer dizer nação, quer dizer pessoas que têm a mesma origem. E aí é que surgiram as diversas nações que existem. Todas as nações que existem, elas vieram desta comunidade única pós-diluviana. Todos eles são chamados gentios. São estes que são os gentios. Os gentios são os descendentes de Noé, os descendentes daquela comunidade única pós-diluviana. Só uma nação não é gentílica. Só uma nação não teve esta origem, que foi a nação de Israel. Porque assim que todas as nações se rebelaram e foram espalhados pela terra, tornou-se necessário criar uma nação na qual viesse o Salvador. O Salvador não poderia vir de nenhuma nação que tinha surgido da confusão das línguas. Por quê?
Porque todos se rebelaram contra Deus. Houve uma rebelião contra Deus. E a Bíblia diz, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Então, todos aqueles povos se levantaram contra Deus, se rebelaram contra Deus, pecaram, não se arrependeram, houve um juízo de Deus sobre eles, e agora nenhuma nação poderia dar origem, dar acolhida, abrigo ao Salvador. O Salvador não poderia vir de nenhuma daquelas nações. Então, tornou-se necessário que Deus criasse uma nação. E esta nação é a única nação que não é gentílica. É exatamente a nação de Israel. Porque aí Deus chamou Abrão, lá em Ur dos Caldeus. Veja que Abrão era gentil. Ele era descendente daqueles povos. Descendente de Sem. Tem toda a genealogia dele no capítulo 11 de Gênesis. E no capítulo 12, a Bíblia diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, os irmãos percebam que Deus chama Abrão para dele fazer uma grande nação. É esta nação que não foi ligada à comunidade única antediluviana, pós-diluviana, que é a nação de Israel. Então, os gentios são todas as nações, menos Israel. É por isso que, para Deus, há 3 povos no mundo. Há 3 povos no mundo para Deus. É o que nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Uma outra tradução diz nem aos gregos, mas gregos aqui é no sentido de gentios. Então, são esses 3 povos que existem na terra: judeus, gentios e igreja. Na ordem que apareceram, primeiro os gentios, que são os descendentes de Noé. Depois vem Israel, que são os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, os 3 patriarcas. E depois a igreja de Deus, que nós vamos estudar ainda aqui nesse trimestre na Epístola aos Efésios. Na próxima lição, nós vamos ver mais a miúde este povo novo surgido e edificado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Israel não é dos gentios. Nós temos os gentios, que são os descendentes de Noé, que se rebelaram contra Deus na Torre de Babel e foram espalhados por este mundo quando houve a confusão das línguas. E Israel. Israel tem uma origem diferente. Tanto é assim que Isaque é fruto de um milagre. Ele nasce por uma intervenção divina. Porque
Sara já tinha cessado os costumes das mulheres e era estéril quando aos 90 anos teve Isaac. É um milagre. Precisava ser um milagre para mostrar que esta nação estava sendo formada por Deus e não tinha ligação com os gentios. Depois, Jacó é também fruto de um milagre. Por quê? Porque ele também nasce de uma mãe estéril. E que ainda teve gêmeos. Teve Esaú e teve Jacó. Mas Deus escolheu Jacó para ser a nação. De Jacó veio esta nação. Esaú se misturou com os gentios e por isso foi rejeitado, né? Já tinha sido, Deus já havia escolhido antes mesmo do nascimento, escolhido Jacó não para a salvação, como defendem os calvinistas, mas para que fizesse uma nação. A nação tinha que vir de um dos filhos e Deus escolheu que viesse de Jacó. Mas também Jacó nasceu por uma intervenção divina. Então aqui nós temos esta nação criada e formada por Deus. Esta nação, ela foi formada e criada por Deus. Como nós lemos lá em Isaías, capítulo 43. Isaías 43, versículo 43, versículo 1. Mas agora diz assim o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então o próprio Deus diz que criou Jacó, que formou Israel. E foi isso mesmo, porque foram intervenções divinas que fizeram com que nascesse tanto Isaac quanto Jacó. Então aqui nós temos explicado de onde veio o termo gentil. Quem são os gentios? Mas tem uma outra coisa. Justamente porque os gentios todos se rebelaram contra Deus e Israel teve que ser formado por Deus por causa disso, é que a figura do gentil, o gentil simboliza na Bíblia o impenitente, ou seja, aquele que não se rende a Deus, aquele que não obedece a Deus, aquele que não se arrepende dos seus pecados. Então, o gentil, ele é um símbolo do incrédulo. Em algumas passagens bíblicas, ele simboliza o incrédulo. Lá em Salmo 10, versículo 16, o Senhor é Rei eterno, da sua terra serão desarraigados os gentios. Então aqui é mostrado que os gentios são aqueles que serão desarraigados, tirados da terra do Senhor, ou seja, aqueles que ficarão eternamente separados de Deus. O próprio Jesus usa o gentil como símbolo do impenitente. Lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, aqui Jesus mostra que os gentios são pessoas que não se preocupam com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. São pessoas voltadas unicamente para as coisas desta vida, porque constroem uma vida sem Deus, fora da presença de Deus, o que foi exatamente o que decidiram fazer lá em Babel. Em Lucas 12, 29 e 31 também, Jesus repete,
como Lucas, aí é o chamado Sermão da Planície, que a Bíblia nos mostra, então, que o gentio, ele é o símbolo daquele que se rebela contra Deus. E o apóstolo Paulo, que está escrevendo para os gentios, né, ou para os efésios só, ou para várias igrejas, conforme a teoria da carta circular, ele diz exatamente isso. Ele usa esta figura do gentio. Ele fala assim no capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Veja que interessante aqui. Paulo, ele vai mostrar aos destinatários da sua carta que eles, na sua própria carne, no seu próprio corpo, estava dito e estava mostrado que eles eram rebeldes contra Deus, que eles não tinham aliança com Deus, não tinham compromisso com Deus. Por quê? Porque Deus firmou uma aliança com Abrão. E nós vimos que com Abrão, Deus cria a nação de Israel, que seria o seu povo, a sua propriedade peculiar dentre todos os povos. É esta proposta que Deus dá a Israel e Israel aceita. Está lá em Êxodo capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essa foi a proposta que Deus deu a Israel no Monte Sinai, e Israel aceitou esta proposta. Tornou-se o povo de Deus. Mas Deus já havia criado e formado Israel, como nós lemos agora há pouco, em Isaías 43, 1. Mas quando Deus chamou Abrão, Abrão atendeu ao chamado de Deus, por fé, foi habitar como peregrino na terra de Canaã, mas passado algum tempo, Deus faz uma aliança com Abrão. Inclusive, quando faz esta aliança com Abrão, muda o nome de Abrão para Abraão. Abrão quer dizer o pai da altura. Abraão quer dizer pai de nações. Quando Deus firma aliança com Abraão e lhe muda o nome, é o momento em que Abraão passa a ostentar o nome de pai de nações. É isso que quer dizer Abraão. Pai de uma multidão, pai de uma nação. E é neste momento, como a Bíblia diz no capítulo 17 de Gênesis, que ele estabelece como sinal deste pacto a circuncisão. Que é a circuncisão? É a retirada do prepúcio, que é aquela pele que cobre o membro masculino, o órgão genital masculino. Esse é o prepúcio. Então, aquele prepúcio ele é cortado em forma de círculo em volta do órgão genital masculino, é feito o corte e retirada aquela pelezinha. Isso se chama circuncisão. E foi este o sinal que Deus deu e disse que todo macho que nascesse e fosse descendente de Abraão, ao 8º dia deveria ser circuncidado. Então a circuncisão era o pacto pelo qual Deus confirmava que formaria uma nação de Abraão. Tanto que ele passou a se chamar pai de uma nação, pai de uma multidão. Então Paulo,
ele fala para os destinatários da carta que eles eram chamados de gentios, porque eles não faziam parte da nação de Israel. Não eram o povo de Deus. Eram os rebeldes contra Deus. E o fato deles não serem circuncidados, deles serem incircuncisos, era uma prova na carne, no corpo deles, de que não havia nenhum pacto entre eles e Deus. É isso que Paulo está a dizer. Ele está a afirmar para os destinatários da sua carta que eles não eram circuncidados. Não havia nenhum compromisso entre eles e Deus. Eles eram os rebeldes, desde a Torre de Babel. Não havia nenhum compromisso de Deus para com eles. Deus teve que formar uma nova nação por causa da rebeldia deles. Então, na própria carne, eles eram lembrados de que eles não tinham nenhum compromisso com Deus. De que não havia nenhuma promessa para eles em Deus. E os judeus faziam questão de reforçar essa circunstância. Veja que já nos dias de Jacó, a nação ainda não formada, era apenas um clã, a circuncisão já era tida e havida como o símbolo da aliança e o empecilho para que Israel se misturasse com os gentios ou os gentios tivessem algum pacto com os judeus. A gente vê isso bem lá no capítulo 34 do livro do Gênesis, quando a filha de Jacó, Diná, se envolve com Siquém, que era morador da terra de Canaã. E Siquém quis se casar com Diná. Mas os dois filhos de Jacó, Levi e Simeão, disseram que eles não podiam se aparentar com os israelitas, com os filhos de Jacó, porque eram incircuncisos. Olha o que está lá do capítulo 34 de Gênesis, versículo 8. Então falou Amor, que era o pai de Siquém, com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos por mulher. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: ache eu graça a vossos olhos, e darei o que me disserdes. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor seu pai enganosamente, e falaram porquanto havia contaminado a Diná sua irmã, e disseram: não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. É verdade que aqui era uma estratégia de Levi e Simeão para matar os siquemitas, como todos eles foram mortos. Mas era uma realidade. Para poder fazer parte do povo de Israel, até hoje, para ser judeu, é preciso que o homem se circuncide. Porque a circuncisão é o sinal de que ele pertence ao povo de Israel. Isso era tão forte que quando começou a igreja, quando os gentios começaram a se converter, muitos judeus exigiam que os crentes gentios também se circuncidassem. Porque entendiam que se eles não circuncidassem, eles não poderiam fazer parte da igreja. Essa foi a grande discussão que levou ao concílio
de Jerusalém, lá no capítulo 15, versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então era o ensinamento dos judaizantes. Tamanho era o valor da circuncisão, porque era um pacto estabelecido por Deus, o sinal de que a pessoa pertencia ao povo de Deus. Então, essa era a condição dos gentios. Eles eram incircuncisos, ou seja, eles não tinham nenhuma promessa da parte de Deus. Eles não tinham nenhuma consideração como povo de Deus, porque eles haviam se rebelado contra Deus. E Paulo faz questão de lembrar aos destinatários da sua carta de que eles eram incircuncisos. Não havia nenhum pacto entre eles e Deus. Não havia nenhum compromisso entre eles e Deus. Eles eram descendentes de pessoas que se rebelaram contra Deus e que voluntariamente saíram da presença de Deus. E Paulo continua dizendo: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Ou, em outra tradução, separados da comunhão de Israel. E estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então vejam bem que o que nós podemos observar aqui é que não havia nenhum compromisso de Deus para com eles. Eles estavam separados da comunidade de Israel. Havia uma separação entre os gentios e os judeus, simbolizada na circuncisão. As promessas haviam sido dadas a Israel. Israel era propriedade peculiar dentre os povos. O Salvador viria de Israel. Veja que Deus já avisa a Moisés que levantaria um profeta como ele do meio dos seus irmãos. E eles teriam que ouvi-lo. Depois, mais adiante, o profeta Natan diz a Davi que o Salvador viria da sua descendência e reinaria eternamente sobre Israel. É por isso que Mateus, que escreveu o seu evangelho voltado para os judeus, ele começa o evangelho dizendo: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que ele insiste em mostrar que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão? Para dizer que ele é o Salvador. O próprio Jesus disse lá em João, capítulo 4, versículo 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus, né? Dos judeus que viria o Salvador. E por isso Deus firmou com eles promessas, concertos. Veja que eles são separados da comunhão de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Se nós formos ver, houve 4 pactos que Deus fez com Israel. O primeiro foi este pacto abraâmico, o pacto da circuncisão. Ele foi feito com Abraão. O segundo foi o pacto sinaítico, o pacto feito no Monte Sinai, quando Israel aceitou ser a propriedade peculiar dentre todos os povos, propriedade peculiar de Deus, ser o reino sacerdotal e o povo santo de Deus, e recebeu a lei. O pacto palestiniano, que foi a aliança que Deus fez com Israel,
prometendo dar a terra de Canaã a Israel enquanto eles lhe fossem obedientes. E, por fim, o pacto davídico, que foi estabelecer que Davi reinaria sobre Israel e do seu descendente seria o Messias. Veja que todos esses pactos são voltados a Israel. O abraâmico, da circuncisão, o sinaítico, da lei, o palestiniano, da permanência na terra de Canaã, e o davídico, do reinado da família de Davi sobre Israel. Todos esses concertos foram estabelecidos com Israel. Nenhum concerto com as demais nações. Toda a terra é de Deus. Mas Deus não tinha nenhum concerto, não tinha nenhum pacto com os gentios. E os próprios israelitas ficaram sob o domínio dos gentios, depois do cativeiro da Babilônia, por causa do seu pecado e por causa do pacto firmado com Deus, com Israel. Os gentios não participaram de nenhum destes pactos. João Crisóstomo, um dos pais da igreja, quem são os pais da igreja? São aqueles grandes nomes da igreja depois dos apóstolos, nos primeiros 8 séculos. João Crisóstomo, ele diz no seu comentário de Efésios que o apóstolo Paulo usou expressões muito fortes para dizer, olha, vocês estão separados da comunidade de Israel, vocês estão estranhos ao concerto da promessa, para indicar que havia uma separação completa das coisas do céu e os gentios. E é isto mesmo que a gente percebe, né? Os gentios eram alheios a Deus e Deus se fez alheios a eles. Por isso, as coisas relativas ao céu, as coisas espirituais, os gentios eram completamente alheios. E por causa disso, Paulo diz, olha, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A proposta de Nimrod, que repetia a proposta de Caim, era da construção de uma civilização, a construção de uma cultura, a construção de uma vida sem Deus, alheia às coisas de Deus, sem Deus. E é isto que nós temos aqui. É isto que nós temos aqui. Uma civilização que deixou Deus de lado. Por deixar Deus de lado, eles não tinham esperança. Não esperavam nada. É uma vida que só está voltada para as coisas desta vida. Que não enxerga a eternidade. Não enxerga o mundo do além. É aquela história do morreu, acabou. Eles não têm esperança. É uma vida sem sentido. É uma vida vazia. Salomão, ele falou a respeito desta vida debaixo do sol. Uma vida horizontal, sem nenhuma perspectiva espiritual. E ele disse o que a respeito desta vida? Lá no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes todo fala desta vida sob a perspectiva meramente material. Ele diz assim, vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades é tudo vaidade. É isto que nós podemos observar. E esta era a situação dos gentios. Eles estavam presos às coisas desta vida. Haviam deixado Deus de lado. As línguas foram confundidas. Mas o coração rebelde continuou em cada um daqueles gentios.
e por isso eles não tinham esperança. Não é diferente hoje. Os incrédulos hoje, com todo o desenvolvimento tecnológico, com tudo que nós temos aí, são pessoas sem esperança. Os grandes gurus do pensamento dos dias de hoje, eles defendem o quê? O prazer máximo, a curtição, porque não se sabe mais, ou não se sabe o que virá depois da morte, se é que virá alguma coisa. Muitos defendem que não vem nada, que morreu, acabou. Outros dizem que a angústia da morte tem que ser driblada com o máximo aproveitamento nos dias de hoje. É a defesa do prazer. Ou muitas vezes, a defesa da própria morte. Quantos suicídios, quanta depressão, quanta ansiedade nos dias de hoje. Porque são pessoas sem esperança. Pessoas que estão sem Deus no mundo. É o que Paulo diz. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a situação dos gentios. Essa é a situação dos incrédulos. Como nós vimos, os gentios simbolizam os incrédulos. Esta era a nossa situação antes de crermos em Jesus. Antes de aceitarmos a proposta do Evangelho, que nos foi dada pela graça de Deus. Mas quem não tem Jesus, não tem esperança e não tem Deus no mundo. É uma vida desgraçada, porque é a vida sem a graça de Deus. Mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aquele que não crê em Cristo, ele não tem nenhum acesso às promessas de Deus. Ele está estranho aos pactos firmados por Deus, que são compromissos que Deus assume com o seu povo. Existe sim a promessa da redenção, que já se cumpriu na pessoa de Cristo. Agora a pessoa precisa crer que Jesus é o Salvador. Deus continua dando a chuva e o sol aos justos e aos ímpios. Mas aqueles que não se aproximam de Cristo, que não creem em Cristo, estão nesta triste situação. Na carne não são circuncidados. Mas isso é para lembrar, não que hoje a gente tenha de ser circuncidado, mas só para lembrar que Deus tem um compromisso com o homem, mas há homens que não têm compromisso com Deus. São pessoas que não têm Cristo. E quem não tem Cristo, diz Paulo, está separado da comunidade de Israel e é estranho aos concertos da promessa. O salvo, e Paulo disse isso lá em Gálatas, ele nos trouxe a promessa de Deus. Em Gálatas 3:28 diz: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Em Cristo, nós temos acesso à comunhão de Israel. Não que Israel esteja salvo, que Israel também rejeitou Jesus. É em Cristo que nós fazemos participantes da promessa de Deus. Em Cristo, espiritualmente somos filhos de Abraão. Somos herdeiros da promessa. Em Cristo, nós estamos em comunhão com Deus. E é isto que Paulo diz na continuidade.
ele fala, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, estávamos separados da comunhão de Israel, éramos estranhos aos concertos da promessa, estávamos longe. Agora, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. O sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, paga o preço dos pecados, tira os pecados e permite novamente a comunhão com Deus. E em comunhão com Deus, nós temos acesso a todas as alianças, a todos os pactos, a todas as promessas de Deus. É esta reconciliação que é feita por Jesus Cristo, pelo seu sangue, que nós vamos estudar na próxima aula. Amém.